Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre aspas e que bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre prefeito, quais são suas atribuições e o que precisa, para aperfeiçoar mais ainda o seu mandato durante os 4 anos. Nós sabemos que o prefeito ele envia para a Câmara de Vereadores projetos para que sejam aprovados, em que ele também pode vetar projetos enviados pela Câmara, votados pela Câmara de Vereadores. Ele tem atribuições para proporcionar a questão de limpeza urbana, praça, implementar praças, cuidar da questão da saúde do município, as UBS, Unidades Básicas de Saúde, a questão do meio ambiente, a infraestrutura da cidade, criar, promover convênios para ajustar o comando do município. Isso, então tem muitas coisas, atribuições, em especial também que está uma polêmica muito grande, sobre o que acontece em boa parte do Brasil, que é a questão do saneamento básico. O quão isso é terrível. Antigamente se fazia pavimentações sem saneamento, hoje, por lei, é proibido fazer isso. Portanto, muitas cidades do Brasil estão sem saneamento básico, e também sem pavimentações. O que é que ocorre? Isso cria um sistema de adoecimento das pessoas, dos munícipes, e que acarreta, inflama nessa questão de frequência nos postos de saúde, incha os hospitais, que é outra área da saúde, que vem uma coisa acarretando a outra. E eu quero questionar aqui também, além de postos de saúde, na questão da saúde, a questão das casas de apoio que tem nas capitais em todo o Brasil e nas grandes cidades. Como é que se encontra as casas de apoio na sua cidade, para o seu município, nas cidades grandes ou capitais do nosso Brasil, Muita decadência e a questão dos postos de saúde também, um atendimento péssimo. Parece que não há uma preocupação em capacitar, em avaliar isso trimestralmente. Eu falei trimestralmente, avaliar a questão de casas de apoio, o TFD, que é o transporte fora domicílio, como é que vai? Isso tem que ser feito trimestralmente. A questão da unidade básica de saúde, em que esses profissionais passem por capacitações trimestralmente para que façam a entrega bem melhor. Ora, a pessoa já vai no sofrimento, numa angústia muito grande, procurar a sua saúde e chega lá por muitas vezes é mal atendido. Quantidade de médicos também tem sido suficiente para você. Então os prefeitos têm que se ater àquilo que é muito importante, que é a questão da área da saúde. Simplesmente também nós temos outras áreas, como a educação, a própria infraestrutura, a atração para a geração de emprego e renda, e tem muitas cidades que têm esse déficit muito grande. Então, os prefeitos, por muitas vezes, estão preocupados, que já vêm sofridamente pós uma eleição, muito concorrida, muito bélica, digamos assim, e ele sai por muitas vezes endividado. E por muitas vezes também faz parcerias escusas, licitações nebulosas, digamos assim, cabulosas, em que não dá total transparência para que os munícipes possam ver aquela coisa toda. Portanto, acontecem greve de captação de lixos, nos municípios, acontecem greves também de ônibus, dos transportes públicos, acontecem greves na saúde, acontecem greves na educação, e isso é um cartão postal negativo. Por muitas vezes é vendido apenas o cartão de visita, a entrada da cidade, a pavimentação das principais ruas, pequenas e médias em especial. Então são situações em que a gente tem um olhar especial, que os prefeitos têm um olhar especial para vender o seu município e falar que está tudo bem, está tudo legal. Na verdade, uma coisa muito crucial para o funcionamento de um município é a questão técnica. São colocadas pessoas lá, amiguinhos, parceiros durante o período da campanha política, pré-campanha e campanha, e não são pessoas preparadas, pessoas técnicas que possam entregar aquilo que a sociedade espera. Há uma deficiência muito grande quando não se coloca pessoas técnicas.
O olhar da comunidade é percebível isso. Por muitas vezes é colocado pessoas na área da saúde que não têm a formação acadêmica nessa área e vice-versa. Portanto, nós estamos aí carecendo de um ajustamento administrativo. Nós precisamos de prefeitos que prestem contas, já não basta suas falhas, prefeitos que não têm uma comunicação com eficiência, né? Cidades grandes precisam de repórteres da prefeitura, precisa ter um porta-voz, precisa de ter um canal, uma TV na web que possa estar falando no dia a dia praticamente com a comunidade, para absorver o que a comunidade está sentindo, está precisando, seja no transporte público, na infraestrutura, na saúde, na educação, no lazer. Então isso está faltando esse horário especial, esse gabinete que pode funcionar para cada vez mais beneficiar as pessoas. Os prefeitos se envolvem em momentos, digamos assim, embativos por muitas vezes e duvidosos, como já falei, e deixam a desejar, né? São prefeitos que mudam o seu perfil e mudam da água para o vinho e sofrem, digamos assim, quando partem para uma reeleição. Isso é notório. É preciso que haja uma prestação de contas mensalmente de tudo aquilo que é feito para o bem dos munícipes. Falta isso, e lhe falo francamente, em quase todo o país. Prestem conta, se não quinzenalmente, mensalmente, de tudo que o senhor prefeito esteja fazendo em seu município. Transparência já e dignidade com a população e respeito aos eleitores. É isso que a gente deseja e a gente volta amanhã com mais Entre Aspas. Até lá.